Lucas 18, a partir do verso 18. Texto conhecido por todos. Relato do jovem rico, amém? Diz assim a Escritura, a gente vai ler até o verso 23 somente. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 19. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O 20 ele diz: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E replicou ele, 21, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. 22, ouvindo-o Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. E o 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Aleluia. Somente até aqui. Relato muito conhecido, foi até citado na última ministração do pastor Felipe, quando ele estava explanando acerca da parábola do bom samaritano. E ele citou o jovem rico também. E eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: apesar de ser um texto muito conhecido, e todos sabem que esse relato está aqui nas Escrituras, para mostrar que um homem não deve se apegar a riquezas, e essa é a lição que nós tiramos desse texto, mas não é somente a lição que nós podemos aprender nesse texto. E é sobre um pouco dessas outras lições que o Senhor nos ensina, que a Escritura nos ensina, e que esse relato desse homem rico também nos ensina. Amém? Eu queria te convidar a pensar o seguinte: esse mal, o apego aos bens materiais, um pecado, a idolatria, a pessoa entroniza ali os bens materiais em detrimento de todas as outras coisas, coloca ali no centro. É um pecado muito ruim. E a gente sabe que esse mal, ele surge aonde? Ele surge no coração do homem. Em Jeremias, capítulo 17, você não precisa abrir não, Jeremias 17, 9 e 10, também muito conhecido. Vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está aí o relato acerca do coração dos homens. Do coração dos homens, todos eles. E aí o texto diz o seguinte: que o coração do homem é enganoso. E mais, diz que ele é desesperadamente corrupto. Ou seja, ele é apressado em se corromper. É assim que é o coração dos homens. Todos os homens. O coração do homem, como dizia lá no Goiás, é terra que ninguém conhece, que ninguém pisa, é areia movediça. É algo muito delicado. Nós vemos aí e sabemos com a nossa própria experiência que nos apegamos demais a coisas que não têm tanta importância, que se nós deixarmos, e se não for a graça de Deus em nossas vidas hoje, já iluminados por Deus, nós sabemos que nós nos perdemos, nos deixamos levar. E o mal que nos acomete é o seguinte: o nosso coraçãozinho enganoso, desesperadamente corrupto, apressado por se corromper. Essa é a realidade acerca do coração humano. E aí nós temos aqui o relato do jovem rico. E a primeira mensagem que nós tiramos, a primeira lição que tiramos desse texto é a seguinte: tem que tomar cuidado. Principalmente um homem, que tem riquezas, mas não somente um homem que tem riquezas, porque se esse texto fosse só para os ricos, não havia necessidade de eu pregar aqui hoje esse texto, porque não temos ricos aqui, pelo menos ainda não.
Quem sabe Deus agracie algum irmão e possamos ter algum rico aqui. Precisamos desses ricos, né? Para colaborar, a igreja precisa. É bom, mas que sejam ricos, que tenham o coração em Deus. É assim que a gente pede o Senhor. É esse tipo de rico que a gente precisa. Rico primeiramente para com Deus. Rico primeiramente para com Deus, porque aí ele vai, com as suas riquezas, ele vai servir aos santos, ele vai servir a Deus. E aí, nós temos esse homem rico. Mas como eu disse, não somente um homem rico pode se apegar aos bens materiais. Sabemos disso por quê? Porque volta e meia, nós nos apegamos também em coisas ligadas ao materialismo. Nos apegamos sim. O que precisa então, irmão Adão? Precisa do Senhor ir lá e nos corrigir, puxar a nossa orelha. O Senhor precisa ir lá e nos disciplinar. O Senhor precisa ir lá e colocar a gente de novo no caminho. Né? Vamos para o texto aqui. Começando o texto diz o seguinte: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre. E ele começa aqui bajulando, né? Por que bajulação, irmãos? Porque ao decorrer do texto, ao decorrer daquilo que nós formos lendo aqui, vocês vão entender qual a intenção desse homem e como Jesus prescruta o nosso coração. Sabe esse coração que é desesperadamente corrupto? Somente um pode prescrutar, somente um pode ir lá no fundo e tirar a verdadeira intenção. Somente um. E esse um é Jesus, é Deus. Amém? E aí diz assim: bom mestre, o que eu farei? Que farei para herdar a vida eterna? Esse texto do jovem rico se assemelha muito à parábola do bom samaritano no sentido seguinte, não propriamente na parábola, mas na maneira em que os dois homens que são colocados no texto, o doutor da lei e o jovem rico, da maneira em que eles abordam Jesus para perguntar acerca do que eles poderiam fazer, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Se assemelha muito nisso aí, e a gente vai falar disso. Mas aí ele começa dizendo: bom mestre, o que eu posso fazer? O que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde o seguinte: Jesus fala assim: olha, por que me chamas bom? Jesus começa dizendo isso. Aí você pode perguntar: mas Jesus não era bom de fato? Alguém duvida que Jesus era bom? Não, é claro que ele era bom. E aí Jesus continua dizendo o seguinte: ninguém é bom. Mas esse ninguém aqui, irmãos, Jesus não está colocando ele mesmo nesse grupo, não. Aqui ele está frisando a humanidade, os homens. Aqui ele está colocando somente aqueles que pecam, que cometem pecado, não um homem que é santo e puro como era Jesus. O nosso Deus santo, que nunca houve dolo algum em sua boca. E aí ele diz assim: olha, ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aprenda uma coisa, meu jovem: ninguém é bom. Não precisa me bajular, não. Você não é bom, ninguém é bom. Só tem um que é bom. E esse é Deus. Esse é Deus. Esse contexto pode ser aplicado nas nossas vidas e precisamos saber disso. Tem ninguém aqui bom não, viu, irmãos? Ninguém. Ninguém é bom. Irmão Adão, como assim ninguém é bom? Ninguém é bom em si mesmo. Ninguém pode ser bom em si mesmo. Ninguém. Só existe um que é bom. E esse que é bom pode compartilhar, e ele compartilha da sua bondade com os homens, aqueles que o recebem, aqueles que creem no Filho. Sim, ele compartilha dessa bondade. Então, sabe, a sua bondade, aquilo que você tem de bondade, se você a tem, você recebeu de um, que é Deus. Só Ele pode dar bondade aos homens. Os homens são maus, desesperadamente corruptos. Enganoso é o coração, que sabe, faz a vida do homem virar uma coisa que é muito ruim. E aí ele disse para aquele homem: olha, não precisa me bajular não, ninguém é bom. Só existe um, é Deus. E aí, esse conceito de herdar a vida eterna, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: herança, né? Quando pensamos em herdar a vida eterna, o doutor da lei perguntou isso para Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna?
Aí o pastor Felipe explanou muito bem, que ele colocou, Jesus respondeu com outra pergunta. Mas eu queria que você pensasse acerca de herdar a vida eterna. A herança, ela é uma graça que nós recebemos de uma outra pessoa. É um favor que recebemos de uma outra pessoa. Para ser mais claro, é um favor que nós, filhos, recebemos dos nossos pais. Eles nos deixam herança. E é essa a aplicação de herança também na Bíblia. Sabe por quê? Porque é o seguinte, uma herança só pode ser recebida por alguém que é da família, um filho. Logo, aqueles que querem herdar algo de Deus precisam ser filhos de Deus. E aí me vem a pergunta, e eu faço a todos: todos são filhos de Deus? Todos são criaturas de Deus, mas todos são filhos de Deus? A palavra do Senhor, ela nos revela lá em João. Ela fala que aqueles que receberam um filho, é aqueles que receberam o Filho de Deus. Existe um processo chamado processo de adoção, irmãos. Aqueles que não nasceram da carne, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade dos homens, nasceram da vontade de Deus. Eles, crendo no Filho, esse processo de adoção, ele é concretizado. O que é isso, irmão Adão? É o processo que torna um homem simplesmente criatura, e ele passa a ser chamado Filho de Deus. Aí ele se torna um integrante da família de Deus. E aí ele não precisa se preocupar com o que ele vai fazer para herdar a vida eterna, porque ele sabe que a vida eterna é um favor que ele não merece. É um favor que ele recebe do seu Pai. No caso, Deus. Então eu queria que você pensasse sobre isso. Pensasse sobre essa forma que esse homem indaga Jesus. O que eu posso fazer? É como se ele dissesse: o que eu faço para herdar algo lá no céu? A resposta para essa pergunta nós vamos aprender durante a explanação do texto. Honra o teu pai e tua mãe. Sabe? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E é interessante, irmãos, que todos esses mandamentos aqui estão diretamente ligados com um mandamento maior, porque existem dois mandamentos que são a suma de tudo, eles resumem os outros. Quais são eles? O amor a Deus, e o outro é o amor ao próximo. Esses mandamentos que Jesus cita e pergunta para esse homem estão diretamente ligados ao amor ao próximo, né? Porque é o seguinte: quem ama o próximo adultera. Quem ama o próximo adultera? Pega a mulher do próximo? Se relaciona com a mulher do próximo? Quem ama o próximo não faz isso. Quem ama o próximo mata. Você fala que ama e vai lá e mata o seu próximo? É um assassino? De maneira nenhuma. Quem ama o próximo furta, ou seja, rouba algo que é do próximo? Quem ama o próximo faz isso? Não faz isso. Quem ama o próximo, no caso o pai e a mãe, desonra o pai e a mãe? Tem como um filho falar que ama o seu pai e sua mãe e só vive desonrando o pai e a mãe? Certa vez eu até conversando com um jovem, eu falei para ele, olha, preste bastante atenção. Para você que vive com seus pais, aprenda um mandamento grandioso, e esse você não pode negligenciar, é muito importante, assim como os outros, muito importante. Honra teu pai e tua mãe. Respeite teu pai e tua mãe, né? Não importa se seu pai e sua mãe, mas é porque meu pai e minha mãe é difícil, meu pai é muito difícil. Não, você precisa honrá-lo. Você sabe por quê? Foi o canal, foi aqueles que Deus escolheram para te dar a vida. É algo muito precioso, muito precioso. E eu posso falar isso, irmãos, porque por muito tempo eu desonrei o meu pai e minha mãe, por muito tempo. Eu desonrei meu pai e minha mãe. Aí você pode perguntar, irmão Adão, se você desonrou seu pai e sua mãe, agora você vem me falar sobre honrar pai e mãe? Sim, eu venho te falar sobre honrar pai e mãe, porque eu colhi dos frutos da desobediência desse mandamento. Eu colhi desses frutos. E você precisa aprender com os erros dos outros. Se tem alguém te passando algo, e hoje eu posso falar porque todos os dias eu falo aqui, já falei várias vezes, que todos os dias que eu tenho a
oportunidade de estar com a minha mãe, eu beijo ela, eu abraço, eu peço perdão e procuro honrá-la da melhor forma possível, como se eu tivesse, sabe, eu tenho uma dívida eterna com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai. Então aprenda isso. Quem sabe, o filho que ama a mãe, que ama o pai, tem que honrar. Tem que honrar. E aí, todos esses mandamentos aqui que Jesus pergunta para ele, estão diretamente ligados ao amor ao próximo. Estão diretamente ligados. Qual é a intenção de Jesus ao perguntar isso para ele? Ao indagar essas coisas para esse homem? Jesus estava mostrando para esse homem o quanto ele ainda precisava melhorar. E o quão pecador ele era. Assim como todos, né, precisava de alguém para o salvar. Eu até dei um título para essa ministração e eu coloquei assim, não coloquei o jovem rico, eu coloquei o perdido que se considerava salvo. Porque o que nós vemos aqui, a primeira indagação de um homem falando: o que eu farei para herdar a vida eterna? O que você e eu podemos fazer para herdar a vida eterna? A resposta para essa pergunta é: não podemos fazer nada. Como assim, irmão Adão? Não podemos fazer nada. A resposta é que a vida eterna é um dom de Deus. Ele dá aos seus filhos. Como eu disse aqui, eu expliquei o que é ser um filho. Se você é um filho, você tem que se preocupar sim, sabe, em fazer a vontade de seu pai, porque se você não faz, isso prova que você não é filho, ou prova que você está desgarrado, está distante. Isso evidencia essas duas coisas. Então, se você diz que é filho, logo você o obedece. Logo você tem prazer na sua lei. Logo você medita nela. Se você é filho, você faz todas essas coisas. Mas o que você pode fazer, o que você fez, você não fez nada. Você não trabalhou. Você não fez nada. Você não vai entrar lá porque a sua obra é grande. Você não vai entrar lá porque você muito amou, porque você muito perdoou, porque você muito trabalhou na igreja. Você não vai entrar lá por isso. Você não entra lá por isso. Você vai entrar lá porque existiu um homem que veio a essa terra e foi santo todos os dias. Ele não pecou. Nós pecamos, ele não. Ele não pecou. Ele morreu naquela cruz pendurado para pagar o nosso, o meu e o seu pecado. Ele pagou. Ele disse: está consumado. Ele disse isso. Está consumado. O que isso significa? Você tem um lugar agora. Você que é da família de Deus, que creu em Jesus Cristo, porque para ser da família de Deus precisa crer no Filho. Você que creu no Filho, recebeu um favor de Deus. Você é da família de Deus e você herdará todas as coisas que Deus tem, que o seu Senhor tem. Não é pouca coisa não, viu, irmãos? Não é pouca coisa. Pense sobre isso. Esses dias eu vi uma frase que me chamou muito a atenção. E era num dia que eu estava passando, que eu estava muito atribulado, passando por algumas coisas. E aí Deus colocou essa frase, né? Eu li essa frase em algum lugar, não me lembro se foi no Instagram. E a frase dizia o seguinte: entre a verdade e a felicidade, eu fico com a verdade, porque eu terei muito tempo para ter felicidade. Pense sobre isso, pense sobre essa frase também. Sabe, não negligencie a verdade. Não troque a verdade pela felicidade, pelo prazer momentâneo. Essa terra aqui, ela passa rápido demais. Daqui a pouco nós não fica nem o nosso sinal. Acabou. Então, não troque. Você sabe por quê? Porque lá, aonde Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês. Ele diz assim: tem muitas moradas lá. E eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar lugar, eu vou voltar, e eu vou buscar vocês, levarei vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Saibam que esse lugar não se compara em nada, não se assemelha em nada com essa terra, viu? Saiba. Sabe, esse lugar, irmãos, é o lugar mais perfeito, mais completo, e é o lugar onde os servos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus devem ansiar. É essas coisas aí.
Deus prometeu isso pra gente. E Ele vai cumprir, viu? Eu prometo coisas e muitas vezes eu falho e não as cumpro. Tento, mas continuo errando. E aí Deus vai lá e me perdoa. Eu peço perdão, me arrependo. Você também é assim. Todos somos assim. Agora existe um que não. Esse nunca falhou e nunca vai falhar. Nunca. Ele não pode. Amém? E aí, continuando, tem a resposta do jovem, do homem rico. E diz assim, verso 21, acompanha aí comigo. Replicou ele respondeu para Jesus. Todo cheio de si, né? Opa! Jesus falou só os mandamentos que eu guardo. Ó, que beleza! Esses aí eu tô joia. E aí ele responde o seguinte: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Observe, eu tenho observado isso aí, viu? Tudo isso. Sabe, o Senhor falou sobre honrar pai e mãe, eu honro meu pai e minha mãe. O Senhor falou, sabe, sobre não matará, eu nunca matei ninguém. O Senhor falou sobre não adulterará, eu nunca adulterei. Eu nunca, sabe, cobicei a mulher do meu próximo, eu nunca fiz isso. O Senhor falou para não dizer falso testemunho, eu não falo da vida dos outros. Eu não falo que é inverdades acerca da vida do meu próximo, eu não faço isso. Ah, eu mereço entrar no céu. Eu mereço herdar esse reino. Eu mereço, porque eu sou bom. Eu mereço isso. Ele falou dessa forma. Você acha isso estranho, irmãos? Sou estranho eu falar dessa forma? Sou estranho. Mas quantas vezes, muitos de nós, ou todos de nós, nos colocamos dessa forma? Dessa forma. Nós nos justificamos dessa forma. Mesmo tendo lá em Efésios o apóstolo Paulo explicando que não é por obras humanas, que é graça, que é favor imerecido, que não vem de nós, que é dom de Deus. Mesmo assim, a gente insiste. Muitas vezes, podemos até não verbalizar, mas insistimos em pensar que vamos entrar lá porque somos bons o suficiente. Sabe? Porque somos bacana. Somos bons crentes. Então merecemos o céu. Merecemos a vida eterna. Merecemos herdar algo de Deus. Não é mais favor, não. Não é nem mais herança, né? Não é mais favor. E que, através da explanação desse texto, nós possamos nos arrepender e nos converter. Porque esse entendimento está errado. Não existe justiça própria. A justiça foi dada a nós através de Jesus Cristo. A justificação foi dada a nós através do Filho de Deus. Não tem ninguém aqui, ninguém, nem o mais bom daqui. Porque tem uns que obedecem mais, outros menos. Ninguém aqui pode falar assim, olha, eu mereço estar lá, que eu sofro demais aqui. Nem o apóstolo Paulo, que sofreu tanto. E ele sabia que ele era o pior dos pecadores, ele se considerava assim. Então não merecemos, irmãos. Aprenda isso, entenda isso. Nunca vai ser pelo seu trabalho, nunca. Irmão Adão, então como? Então eu vou viver de qualquer maneira, então, irmão Adão. Já que não é pelo meu trabalho, já que já está tudo feito, está tudo consumado, então eu vou, sabe, eu vou aprontar aí, né? Já está tudo de graça mesmo, já que é essa graça. Só que Deus prendeu, Deus fez uma coisa tão bem feita, preste atenção nisso, Ele fez algo tão bem feito, que aqueles que são dele têm prazer na lei dele. Aqueles que são dele obedecem a ele. Aqueles que são dele não matam, não furtam, não falam mal do próximo, não dizem falso testemunho e não desonram o pai e a mãe. Aqueles que são dele cumprem isso. E se por acaso eles, se tropeçarem em algum desses mandamentos, eles se rendem e pedem perdão e alcançam do Senhor misericórdia. Então Deus fez algo tão bem feito que é impossível alguém que é dele, um filho, não viver de modo digno. É impossível. Olhe para a vida dos santos na antiguidade, irmãos. Olha para a vida dos homens de Deus. Sabe o que eles não eram? Eles não eram medíocres. Eles não eram, nem um pouco. Não porque eles tinham força própria, a força deles vinham do alto.
A força deles vinha de Deus. É por isso que eu sou totalmente contra essas mensagens de autoajuda, sabe? Autoajuda, como se o homem pudesse ajudar ele mesmo. Nós precisamos de ajuda sim, mas que vem lá do alto. Porque ninguém, nenhum de nós, por mais eloquente ou sábio que sejamos, pode fazer uma obra como essa. Ninguém pode mudar, como eu disse aqui, um coração corrupto, desesperadamente corrupto. Ninguém pode fazer isso, irmão. Ninguém. Sabe, ninguém faz isso. Só Deus. Só Deus. Só Deus pode fazer isso. E aí ele responde para Jesus dessa forma, né? O 21, ele responde: tudo isso eu tenho observado. E não é de agora não, viu, Senhor? Eu tenho observado desde a minha juventude. É aqueles crentes que pensam assim: olha, eu não dei muito trabalho para Deus me salvar, não. Eu nasci num lar cristão. Talvez um jovem pode pensar assim: meu pai e minha mãe é crente, então eu sempre observei os mandamentos, né? Eu digo para você, meu jovem, não é por você. Outro fez a obra em seu lugar. 22, Jesus o ouviu. Jesus o ouviu. Ouvindo, Jesus responde o seguinte, e disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Uma coisa ainda te falta. Qual é essa coisa? Jesus foi lá no coraçãozinho dele, puxou lá a verdade, e depois de ter feito ele falar todas essas coisas, Jesus fala assim: olha, agora você vai fazer o seguinte, você não diz que pratica o amor ao próximo? Porque eu não falei que todos esses mandamentos estão diretamente ligados a um grande mandamento, que é o amor ao próximo? Você não diz que ama o seu próximo? Você falou, né? Você acabou de confessar que desde pequeno você ama o próximo. Desde pequeno você observa esses mandamentos. Bacana. Agora você faz uma coisa, só falta uma. Só falta umazinha. Faz ela. Você vai lá, vende tudo que você tem. Não é só um pouco não, viu? Não é a metade da sua fortuna não. Você vai vender tudo. Tudo que você tem. E você vai dar aos pobres. E aí Jesus continua: e terás um tesouro nos céus. Vai lá, vende toda a sua riqueza, que não é pouca, que fala que é um homem de posses, um homem rico. Vende toda essa riqueza. Dá aos pobres. E aí depois, você vem e me segue. E terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Aí o negócio ficou estreito. Você sabe por quê? Porque ele não conseguia praticar, cumprir aquilo que ele dizia fazer. Ele não conseguia, irmãos. Ele não amava o próximo. Então, para ele, distribuir todos os bens com os pobres, ou seja, com o próximo, seria algo absurdo. Ele não podia fazer isso, você sabe por quê? Porque o coração dele via da seguinte forma: estava ali a riqueza e do lado estava o próximo. O coração dele preferia a riqueza, tinha mais valor para ele do que o próximo. E aí então é lógico que ele ficou, sabe, eu tento imaginar a cara que esse jovem fez. O texto só diz que ele ficou triste demais, ele ficou muito triste. Mas eu tento imaginar. É esse Jesus, irmãos, que vai lá no fundo do nosso coração, quando a gente pensa que é bom, ele vai lá no fundo do nosso coração e mostra pra gente o quão pecador nós somos. E o quanto nós precisamos dele. Você sabe por quê? Porque o jovem falou: eu pratico. Aí Jesus fala assim: então me prova. Prova para mim. Prova agora. Não só para mim, prova para você mesmo. Pois eu te digo, você não pratica. Você não ama. Você precisa amar. Logo, o pecado desse homem era, com certeza, a idolatria de amar toda a riqueza que ele tinha sobre todas as outras coisas, inclusive pessoas. Esse é o problema, irmãos. Como eu disse aqui, esse não é um texto que deve ser aplicado só para os ricos. Cabe para todos nós. Porque não só os ricos são avarentos, não só os ricos se apegam às riquezas. Existem pobres que matam por 2, 3 reais. Existem pessoas que não têm nada, mas elas agem como se elas tivessem muito.
Sabe? Elas não entendem. Elas não entendem que esse pecado da idolatria, do amor às coisas, à riqueza, às coisas. Elas não entendem isso, irmãos. E elas precisam da graça de Deus. Tem solução para isso, irmão? Claro que tem. Teve solução para a gente. Estamos aqui. Teve solução para a gente, então tem solução. O Rodolfo Abrantes tem uma frase, né? Jesus me salvou, então ele pode salvar qualquer um. Ele fala isso, né? Porque ele se considerava muito pecador, então Deus tirou ele lá, né? Quem conhece o passado do Rodolfo Abrantes, eu acompanhei muito o passado dele lá no Raimundos, né? Sabe que da boca dele só saía coisa de... né, palavrões de alto... Era coisa terrível, pesadíssima. E agora, o que Deus fez? Deus transformou esse homem num homem manso, que da boca dele só sai coisas bondosas, boas. E aí ele fala, eu tive a graça de... Deus me deu uma graça tão grande de poder libertar uma geração, porque eu tinha pervertido toda uma geração. E agora, através do Espírito Santo que habita em mim, eu posso dizer palavras que libertam essas pessoas. Ou seja, eu tenho esse poder de libertar. Mas quem ele era antes da graça de Deus? Ele não era ninguém. E agora, com a graça de Deus? Ele é alguém. Não nele mesmo, mas em Deus. A irmã falou isso aqui no começo do culto. Então é bom que nós aprendamos isso aqui. E aí o 23 diz o seguinte: mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. É claro que ele ia ficar muito triste. Ele amava isso, porque ele era riquíssimo. Ficou muito triste, irmãos. Em outro texto aqui, em Mateus, se eu não me engano, quando tem esse relato, vai falar que ele foi embora muito triste, que ele se afastou muito triste, foi para sua casa muito triste. Entre Jesus, entre cumprir a vontade de Deus e as riquezas, ele olhava para Jesus e falava assim, porque se a gente for pensar aqui, no começo do texto ele vai falar assim, bom mestre, né? Estava chamando Jesus de bom mestre. O senhor é um homem bom. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E no final, quando Jesus mostra para ele todas as coisas e mostra o que ele tinha que fazer, que ele tinha que se desprender dele mesmo e entender que é graça de Deus. Aí o que ele faz? Ele vai embora, porque esse homem que era bom para ele, agora se tornou ruim. Esse homem que sabe que para ele era um bom mestre, agora não é mais. Não troco você pelo meu dinheiro. Não troco você pelas outras coisas. Não troco, eu fico com elas. Eu me apego a elas. Eu não sei, não sabemos, a Bíblia não fala o que aconteceu depois, se esse homem pode ter sido transformado, porque nós sabemos que todas as pessoas que tiveram esse tipo de encontro com Deus e que Deus, sabe, falou verdades grandiosas, muitas delas se transformaram, né? Muitas delas mudaram, e algumas têm um relato aqui nas Escrituras, outras não. Então não sabemos, não podemos afirmar. Isso a gente não sabe. Mas eu queria, antes de encerrar, continuar aqui de maneira bem rápida, lendo o que acontece depois para vocês verem. Diz assim, e Jesus, vendo assim triste, vendo o homem sair triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui, eu quero aproveitar para falar uma coisa. Existem algumas pessoas que aproveitam essa parte aqui para contar um relato que não é verdadeiro. Dizer que esse buraco, que a agulha era um local, né? Que o pessoal passava, uma coisa parecida com isso, para desvirtuar a verdade do texto. Não é isso não, irmãos. O que Jesus está falando aqui é exatamente o que você leu. Jesus está falando assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quão dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Vou falar para vocês como é difícil. É mais fácil um camelo, um animal, imagina o tamanho do camelo, passar pelo fundo de uma agulha, do que um homem rico entrar no reino dos céus. Jesus está falando exatamente isso. Um camelo pode passar pelo buraco de uma agulha?
É possível isso? Vocês acham que é possível? Se apertar, se for um camelo filhotinho, né? Tem uns camelinhos, sei lá que tamanho que nascem os camelos, né? Será que dá para passar? Não dá, irmãos. Um camelo não pode passar pelo fundo de uma agulha. O que Jesus está falando aqui? É impossível. Impossível. Jesus está falando, é impossível. Não é possível. E aí, continuando, diz o seguinte: ouvindo essas palavras, e os que estavam ouvindo, ouviram, disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Aí você pode se intrigar, porque esses que estão ouvindo aqui são os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E todos eles eram ricos? A maioria era pessoas pobres. Tinham gente de posse, mas a maioria eram pessoas pobres, pessoas que eram a escória da sociedade, né? Leprosos, ex-leprosos, né? E ex-prostitutas, né? E a gente sabe que por aí vai. E aí então Jesus falou assim, Jesus falou para eles: olha, é mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha. Eles entenderam a mensagem, eles entenderam, então é impossível. E aí os que ouviram disseram assim: sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Por que ele fala isso? Porque eles entenderam a mensagem central disso aqui, entenderam que Jesus não estava falando somente de um rico, mas Jesus estava falando sobre todas as pessoas. Ou seja, é impossível entrar no reino dos céus, porque o que eu li aqui para você é para provar que no reino dos céus a gente entra não porque temos obras, não porque nós trabalhamos, porque se dependesse das nossas obras nós íamos para o inferno. Era para lá que nós íamos para o inferno. Nenhum de nós pode cumprir totalmente a lei. Aquele que cumpriu cabalmente a lei foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Somente ele, santo, poderoso e vivo, mas nós não. De maneira que, por mais que ele guardasse todos os mandamentos, se ele tropeçasse em um, ele era culpado de todos. É isso que nós aprendemos aqui na carta que Tiago ensina sobre isso. Se nós quebramos um mandamento, somos culpados de todos. Então, se depender da gente, se depender de mim, se depender do Leandro, do pastor Felipe, do pastor Roberto, se depender da gente, irmãos, é impossível. É impossível. É impossível, irmãos. Essa obra é impossível. Não depende de você. E graças a Deus por isso. Você sabe por quê? Você não gosta de cantar? Que é o Deus do impossível? É nesse sentido aqui, viu? Não é só o Deus da cura, não, como se fosse um Deus pagão, não. Deus do impossível, porque a obra mais grandiosa que ele poderia fazer e que ele fez é a obra da salvação. É a obra de colocar um homem pecador, transgressor, no lugar onde não entra pecado. É a obra de transformar esse homem através de seu Filho Santo, transformar esse homem pecador em um homem santo, transformar essa mulher que antes pecava demais em uma mulher santa. Essa é a obra de Deus, irmãos. Essa obra é de Cristo. O mérito não é nosso, é dele, somente dele. E aí Jesus responde o seguinte, Jesus responde no 27, mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Saiba disso, viu? Os impossíveis dos homens, e agora aqui eu quero falar em todas as áreas. Tudo que é impossível para o homem, certamente não é impossível para Deus. Certamente não. A salvação, algo impossível para o homem, ele se salvar a si mesmo, é algo possível para Deus. Então chega de pensar dessa forma, meu irmão. Chega de pensar que você é bom. Pelo contrário, se humilhe. É isso que você temos que fazer. Se humilhe e fala: Senhor, eu sou um pobre, cego e nu. Eu não tenho nada e o que eu tenho é só o Senhor. É só o Senhor que eu tenho. É só o Senhor. E para terminar, ele diz, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E isso acalma o coração daqueles que estavam pensando: Senhor, quem pode ser salvo então? Quem pode ser salvo? Jesus acalma o coração deles: calma, meus filhos, a obra não é de vocês não, isso é impossível para vocês, mas para mim não é não, deixa comigo. E disse Pedro: eis que nós, Senhor, tudo deixamos, né? Nós deixamos a nossa casa e nós te seguimos.
E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Nós encerramos com isso aqui da seguinte forma, irmãos. Jesus, depois de ter falado que tudo é possível para Deus, o Pedro pergunta o seguinte: Senhor, nós abandonamos tudo, não é possível, a gente não pode perecer. É possível, Senhor. Nós abandonamos tudo. E aqui é apresentado um Deus tão grandioso e tão bondoso que você nunca viu e nunca verá outro igual. A bondade em pessoa é o Senhor Deus. Que aí ele vai responder o seguinte: olha, apesar de não merecemos nada. Não merecemos o céu e Deus nos deu o céu. Aqueles que creram no Filho. Não merecíamos coisas nenhuma. E sabe o que ele faz com a gente? Ele fala o seguinte: em verdade eu vos digo, vocês que deixaram tudo, sabe? Porque muitas vezes nós deixamos muitas coisas. Abrimos mão de coisas que consideramos importantes, mas que na verdade não são nada, irmão. Não são nada. É nada perto daquilo que o Senhor nos dá. É nada. Ah não, irmão Adão, mas eu arrumei confusão lá, sabe, com a minha família, porque desde o momento em que eu falei que sou crente, que creio em Jesus Cristo, a minha mãe não fala mais comigo. Existem pessoas assim? Existem. Já acompanhei pessoas assim. Ah não, irmão Adão, sabe, mas eu abri mão de um trabalho, sabe, top de linha, que eu ia ganhar muito dinheiro. Por que eu abri mão? Porque aquilo me sugava e não me dava tempo para o Senhor. Eu abri mão disso para seguir. O Pedrão tinha do que falar, né? Ele poderia falar o seguinte: olha, eu era pescador, juntamente com os meus amigos, né? A gente vivia de pesca, era o sustento da nossa família. E nós não somente largamos a pesca, a nossa profissão, mas também nós largamos tudo, nós deixamos tudo e te seguimos. Porque quando Jesus encontra com eles, depois da pesca maravilhosa, e todos sabem, conhecem o relato, eles largam tudo e seguem o Mestre, e não pararam mais. E foi daí até a morte e ressurreição de Jesus, e depois a perseguição deles até o fim. Eles insistiram até o fim. E aí ele está perguntando: Senhor, mas nós tudo deixamos e te seguimos. O que vai acontecer com a gente? E aí Jesus responde isso: em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. E aqui, irmãos, quando fala casas, o pastor Felipe já falou, pastor Roberto, mas eu quero falar de novo. Alguns teólogos aí da prosperidade, homens que querem deturpar a palavra de Deus, falam que é o seguinte: ó, tá vendo? Você tem que ter casa, tem que ter posse, você vai ter muita fortuna, porque Jesus está falando aqui, ó, ainda no presente. Não, irmãos, isso aqui são famílias. Ou seja, o pastor Felipe gosta de usar o exemplo que quando ele veio para Cristo, ele recebeu várias mães, vários pais, dormia na casa de várias dessas pessoas. Elas cuidavam dele e ele se sentia em casa, ele se sentia abrigado. Por quê? Porque é esse o sentido desse texto. Nós ganhamos uma família. Quantos não têm mais pai nem mãe e ganharam aqui na igreja? Eu posso falar com toda a propriedade. Quantos pais e quantas mães eu encontrei aqui na igreja? Quantos irmãos? A minha família. É disso que Jesus está falando aqui. Só que ele não só fala aqui. Ele fala que muitas vezes mais, e no mundo por vir, ainda a vida eterna. No mundo por vir, algo que não terá fim. Então, irmãos, eu queria que você refletisse sobre isso. Esse jovem, esse homem, amava as riquezas. Esse homem achava que poderia ser justificado por suas próprias obras, assim como o doutor da lei que o Felipe pregou. Doutor da lei, ele achava que poderia ser justificado porque era um bom doutor da lei, ele conhecia toda a lei. E para finalizar eu te digo, conhecer não basta, tá? Pratique. Se você é um filho, você fará certamente. Pratique a
aquilo que você conhece, aquilo que é a porção que Deus te deu. E não sejamos como esse homem. Tem a lição desse homem aqui para a gente aprender que dependemos do Senhor. Amém?